Meditação no livro do Apocalipse, capítulo 11. A cana de medir, as duas testemunhas e a sétima trombeta. Vamos lá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse-me: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O mesmo anjo que entrega ao apóstolo João o livrinho para que ele comesse, é o mesmo que entrega a vara de medir, um tipo de régua, para medir o templo, o altar e as pessoas. As coisas de Deus são organizadas, detalhadas e registradas. Não podemos nos esquecer disso, nem por um segundo. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Continuando. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos, os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm também poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Moisés e Elias é o que muitos afirmam sobre as duas testemunhas. Mas a verdade é que Deus dá poder a quem Ele quer. Vemos subsequente ao livrinho lido por João, que lhe é dito que importa a ele profetizar ainda a muitos povos e nações, e línguas e reis. Seguinte a isso, João recebe uma vara ou régua de medição, e que é dado poder às duas testemunhas. Como estamos meditando, estamos fazendo essa meditação, medite conosco. Não seria João uma das duas testemunhas? Recebendo esta unção e poder e autoridade para testemunhar o que está no livrinho engolido por ele? Pense nisso, pois Deus dá poder a quem ele quer. Moisés, Elias, Arão, Eliseu, Enoque, Sansão, Salomão e tantos outros que são apenas exemplos de que Deus dá poder sobre-humano a quem ele quer. Uma das coisas que aprendemos em nossa caminhada com Deus é que a obra de Deus é imprevisível. Continuando. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos
e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Existem verdades escondidas e depreciadas pela maioria das pessoas. Como julgar o que não se conhece e não se entende? Existem peças do quebra-cabeça, chamada Bíblia Sagrada, que foram encontradas nos manuscritos do Mar Morto. Mas o mundo, e em especial a nata religiosa, insiste em ignorar as verdades encontradas. Porém, os ditos livros apócrifos trazem verdades duras e reveladoras que em breve serão trazidas à luz. E todos aqueles que as tentaram esconder sofrerão os seus juízos. No passado, quando a palavra de Deus ficava perdida por um tempo e era encontrada, rapidamente os reis, os príncipes e o povo se voltavam arrependidos para Deus. Porém, ao encontrar os manuscritos do Mar Morto, muitos demonizaram esses achados, mesmo que eles completem as lacunas encontradas nas escrituras sagradas, porque são sagrados em sua grande esmagadora maioria. As testemunhas que profetizaram ou que profetizarão nos dias da profecia pagarão com as suas vidas por falarem a verdade nua e crua. Se você é cristão verdadeiro e temente a Deus, examine-os, sem preconceito, mas com discernimento de espírito, e entenderá o que estou falando. Conversando com um amigo cristão recentemente, percebemos o quanto mesmo pessoas de Deus podem ser facilmente manipuladas, pois quem excluiu esses livros das escrituras sagradas do cânon foi a Igreja Católica, por saber as verdades contidas ali e não querer que as pessoas pensem por si mesmas e sejam salvas. Conversando com esse amigo sobre isso, ele disse: mas os antigos judeus também não criam nesses manuscritos. Não criam nesses manuscritos. Porém, como ele, muitos se esquecem que foram os antigos judeus que entregaram o Senhor Jesus à cruz, por falar as verdades antigas que eles não aceitavam. Inclusive, Jesus fez citações e afirmações sobre muitas referências dos livros apócrifos. Por exemplo, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 29. E a expressão filho do homem, que é encontrada nesse versículo do livro de Mateus, bem como o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. E tantas outras. O livro de Enoque, por exemplo,
é um livro negligenciado e demonizado. Porém, nele existem muitos esclarecimentos e o juízo para os injustos e a bênção para os justos. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem fé, creia. Continuando. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para serem julgados, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O homem está tão cego e tão envolvido em suas vaidades que não para examinar as Escrituras. E quando a examina, não entende por falta do Espírito de Deus. Por exemplo, estão procurando a Arca da Aliança, mas esse versículo 19 nos mostra que a arca está no céu, no templo de Deus. É claro que Moisés fez de acordo com o que ele viu no Sinai, como está em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Porém, ainda que se encontre uma arca física aqui, ela é apenas uma sombra do céu. Todo esforço do mundo é em rejeitar Jesus como rei e o seu reino. Porém, está chegando a hora dele reinar eternamente. Essa foi a nossa meditação no capítulo 11. Espero que tenha fortalecido a sua fé e nós te aguardamos na nossa próxima meditação, onde nós traremos mais simbologias nesse capítulo 12. Até lá!